E aí, foi golpe ou não foi? Cara, o que estão me importunando, pedindo, importunando no bom sentido, porque muita gente quer saber o que eu acho. Cara, basta você olhar os vídeos que eu fiz a respeito dos Gideões, você vai perceber que o que o pastor Morim falou, que o Gideões acabou, nós vinha falando há muito tempo, cara. Mas claro, eu não uso terno e gravata, não sou mais pastor, por mais que eu fui do meio a minha vida inteira, desde o primeiro Gideões, sempre frequentei, moro na Terra das Missões, conheço muito bem como é que funciona tudo. Inclusive tem alguns que até perguntam, pô Zay, como você tá diferente? Nunca que eu ia reconhecer você hoje do jeito que você era. Porque eu perambulava por esse meio aí, cara, eu conheço todos, o esquema para você participar, estar lá em cima no púlpito, conheço tudo que você imaginar, os pregadores desde o comecinho da carreira de todos eles. Mas claro, eu não estou mais dentro, não sou mais pastor, então tem que vir um pastor, né, falar. E aí vocês começam a levantar a ideia, não, é verdade, o negócio acabou. E agora a pergunta que fica no ar, Zayo, é golpe ou não é? Todo mundo perguntando, é golpe ou não é? Zayo, fala desse golpe, o que você acha? Cara, já tá tudo explicado nos meus vídeos, só que vocês não entenderam até agora nada, pelo visto. Mas eu vou explicar pra vocês. Antes, se inscreva no canal aí, seja membro do canal, deixe o seu comentário, aciona o sininho, dá o seu joinha, o seu curtir aí, que é muito importante pra nós. E bora pro vídeo. Aleluia! Pra você que não me conhece, eu sou o Zayo, você está no meu canal Fala Zayo. Como é que vão vocês, pentecostais, neopentecostais, gideonitas, arminianos, calvinistas, a galera dos botecos de aleluia, os ratos e baratas que me assistem, gosto de vir aqui também, que eu tô ligado que vocês vêm. Como é que vão vocês? Espero que todos estejam bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E bora falar dessa entrevista que foi dada no Fuxico Gospel. Eu não tive a oportunidade de fazer o vídeo antes, mas vou fazer agora para atender muita gente que pediu a respeito, para mim falar a respeito desse assunto aí. Amém! Mas a questão é o seguinte, que durante a entrevista o pastor fotógrafo, que andou com o pastor Cezino muitos anos, deu a entrevista e pelo jeito agora tá vindo um outro camarada aí que vai dar uma entrevista, acho que é amanhã, segunda-feira, não sei. Outra entrevista que vai dar aquela mexida no bueiro, aquela reviravolta dentro do bueiro pentecostal missionário, e vai sair alguma coisa dali, maluco. Fique atento, né, lá no Fuxico Gospel. Mas a verdade é que nós vamos falar hoje sobre esse assunto aí. Dá uma olhada na entrevista, eu vou tentar comentar para vocês alguma coisa. Para fazer a seguinte pergunta agora, e por que a Convenção da Assembleia de Deus assumiu os Gideões, sendo que os Gideões não era da Assembleia de Deus? Olha, isso não é que assumiu. Assumiu. Você já ouviu falar naquela história do lobo solitário? Que vive nos desertos, nas noites frias, nas tardes quentes. Você já viu falar? Você já viu falar nesse cara que vive lutando a contramão, que anda na contramão? O pastor Cezino andava contramão. O pastor Cezino Bernardino sempre andou na contramão. O pastor Cezino era aquela árvore de rapina. Vou dizer uma coisa para vocês aqui a respeito desse assunto, que o pastor Cezino, no começo da carreira, quando foi mandado para Camboriú, eu já falei isso em outros vídeos, ele foi mandado para Camboriú para morrer, porque Camboriú era fim de bolsa na linguagem da convenção, era quase aquela ideia de mandar os pastores do litoral para o sudoeste e oeste catarinense, para matar, isso é, para fazer o cara pedir a conta. Camboriú era considerado um campo pequeno, não tinha visibilidade, ninguém tinha desejo de morar em Camboriú, e o pastor Cezino foi mandado pela convenção justamente porque o pastor Cezino, como ele fala ali, era um homem visionário, incomodava, e a convenção já desde lá do princípio já percebeu quem era o Cezino e mandou para Camboriú para matar o Cezino. E numa cidadezinha insignificante, ele conseguiu fazer tudo o que fez com esse negócio de missões. Então nós temos que entender que a perseguição em cima de pastores que se destacam dentro das convenções sempre vão causar inveja e eles vão fazer de tudo para tirar de escanteio. Só que quando o cara tem ministério, chamado, trabalha, faz a coisa acontecer,
eles são obrigados a engolir esse pastor. E por isso que o Cezino teve essa relevância dentro da convenção catarinense, ao ponto de se tornar tesoureiro, porque é melhor trazer esse cara para o nosso lado do que nós continuar tentando matar. Já tentamos matar ele e não conseguimos. E pela visão que o Cezino tinha, que incomodava a convenção, fez com que Camboriú se tornasse uma potência, isso é, uma bomba dentro do contexto evangélico pentecostal, ao ponto dele continuar sofrendo pressão por ser um cara visionário. A visão de expandir, de fazer a coisa acontecer, não só dentro de Camboriú, quanto pelo mundo através do departamento de missão aí da instituição missionária. Ele era aquele lobo solitário, ele sabia que todo mundo... E por isso ele se tornou esse lobo solitário que o Ivandro fala. Porque o cara, ele sabe do potencial dele, sabe como é que funciona a engrenagem religiosa, maquiavélica, então ele se blinda. Mas ao mesmo tempo a convenção dá moral, ele precisa da convenção, precisa se manter ali dentro, porque a igreja faz parte da convenção, ele é o presidente da igreja, então ele só se blinda e continua trabalhando. E isso trouxe um benefício para a convenção. Agora, escuta só. Ele era aquele lobo solitário, ele sabia que todo mundo queria, ele sabia, ele ouvia as conversas. Quantas vezes a gente retornando das convenções aqui em Santa Catarina, ou qualquer outra cidade do país, ele sempre comentava no carro e na manhã, porque na manhã do café era o horário que a gente mais conversava, ele fazia esse gesto. Eles acham que eu sou tolo. Ou seja, o pastor Cezino Bernardino sabia desse golpe, porque o que aconteceu foi um golpe, você entendeu? Então a relação, quando você pergunta qual é a relação entre a Assembleia de Deus, qual é a relação entre Gideões, qual é a relação entre a convenção é tipo assim um especialista que quase consegue fazer um crime perfeito. Você entendeu? Gostei da definição, cara. Exatamente isso. E a pergunta que eu faço sempre aqui: para que serve a convenção? Além de perseguir pastores, crescer o olho para cima de igrejas onde eles colocam pastores, igrejas que não têm destaque nenhum, enfim, quase morte, igrejas sem significância, eles colocam um pastor lá, designam um pastor, como eles falam, né? Manda o pastor para lá, o pastor levanta aquela igreja, o campo fica bom, a convenção cresce o olho, tira aquele lá, coloca um deles lá, e assim é que funciona. É o que aconteceu em Camboriú, simplesmente, exatamente assim. Entendeu? Especialista que quase consegue fazer o crime perfeito. O que fizeram com o Reuel Bernardino? Você quer saber isso? Porque essa ligação eu posso chegar até aí. Sim, claro, é isso aí. Reuel estava depressivo. Não é novidade para ninguém que o Reuel ele é adepto a tomar medicamento para dormir, calmante, etc. Sempre, desde quando nós éramos jovens, sempre. Essa questão do Reuel aí, cara, que me perguntaram se é verdade, cara, só não viu quem não quis. Ele vive chapado, vive sobre remédio. Só que eu fico com uma pergunta particular minha agora aqui, cadê o Deus desse cara, velho? Prega cura, prega libertação às pessoas, arrecadou dinheiro, milhões e milhões de ofertas e contribuições em nome desse discurso, e a vida do cara numa miséria, velho. Doente, Zaio, mas isso aí é o espinho na carne. Cara, dá licença, velho, dá licença, cara. Tem alguma coisa errada nesse contexto aí que não tá certo. A conclusão que eu tenho é que eles enganam que Jesus vai fazer, que Deus vai transformar, que Deus vai libertar, que Deus vai tirar o cara da miséria e arrecada o dinheiro em nome disso, e eles vivem nessa miséria de vida, cara. Traduzindo para vocês, são verdadeiros ateus que só usam a Bíblia e a pregação do Evangelho para arrecadar dinheiro. A conclusão que eu tenho é essa. O pai morre, ele começa a descobrir que não tem amigo. Quando ele começa a descobrir que ele não tem amigo, ele já não tem mais dinheiro em caixa. Quando ele começa a descobrir que ele não tem mais dinheiro em caixa, a preocupação dela era apenas manter, ostentar a riqueza, enfim. Quando ele começou a descobrir tudo isso, altamente depressivo, e nas madrugadas é o horário onde Reuel consegue fazer as piores coisas da vida. Ele não dorme,
Então, em uma dessas madrugadas... As piores coisas, agora eu lembrei, até beber cerveja dentro de um coco na praia ele ia, cara, na madrugada, beber cerveja dentro do coco. Eu sei até a barraquinha que ele ia lá na praia aqui em Balneário Camboriú. Pedia pro cara colocar a cerveja dentro do coco, colocava o canudinho, tomava. Tanto é que depois até a latinha ele apareceu, né? Descaradamente. Não filme, não filme, não filme. Porque até então era no coco, cevada no coco. A diretoria da convenção conseguiu convencê-lo que se ele entregasse, ele partiria para o paraíso com 21 virgens, 200 quilos de ouro, e passaria a eternidade inteira em um oásis com várias mulheres. Ou seja, eles conseguiram fazer com que o real caísse no ponto do vigário. É aquela história que eu já falei em outros vídeos. O Reuel era o boi doente. A convenção só estava esperando ele cair. E detalhe, eu tenho todo o áudio, todos os áudios, foi gravada a reunião inteira, aonde a convenção ensina os gideões a cobertar crimes. Inclusive os próprios advogados falando ali, próprio presidente da convenção, né, a junta executiva, dando dicas para resolver o problema, para não deixar vazar nada, queimar documento, desaparecer o documento na madrugada. Também nós temos informações e provas a respeito disso aí, que foi justamente o acerto que fizeram. O boi estava doente, só esperaram ele cair, sobre pressão. Inclusive até vídeos nossos aqui foi usado para pressão. Quando o assunto foi para o Ministério Público, que tem um processo em andamento no Ministério Público, aí foi tudo que a convenção queria. Por isso eu já respondi a algumas pessoas a respeito do golpe que o Amorim fala aí. A questão é que não foi só esse golpe. Esse golpe já estava esquematizado pela convenção, porque o desejo do presidente da convenção é se apropriar de Camboriú. E isso não é de hoje, porque sempre houve uma competição entre o maior evento de missões de Camboriú com um dos maiores eventos do estado de missões também, de Joinville, que é aonde o vice-presidente, o homem de Deus, aquele que ora por você todos os dias, é presidente da igreja de Joinville, tem um evento e sempre houve uma briguinha ali, uma competiçãozinha, se é que dá para dizer assim, entre eles, porque entre eventos Gideões estava há milhões de anos na frente, mas entre os pastores sempre houve uma rixinha, né, de querer destruir os Gideões, tudo visando arrecadações, para se apropriarem, né, de contribuintes para esse evento de Joinville. Então fizeram um complô entre a diretoria da convenção, já que o presidente, né, de Blumenau e o vice é de Joinville, onde existe esse evento, eles fizeram toda a artimanha ali e foram para cima do Reuel, já doente, e com o processo em andamento, o boi acabou caindo. E quando caiu, maluco, a convenção se apoderou. Então aí sim eles fizeram tal golpe. Porém, nós temos que entender uma coisa, para quem é de Camboriú sabe disso, existe no Ministério Público o processo, aonde esse processo é feito pelos irmãos de Camboriú, tem documentos com mais de 200 assinaturas de presbítero, diáconos, irmãos da igreja, pessoas que ajudaram a fundar o maior evento de missões, que fizeram baixo assinado para que o senhor Reuel desse satisfação da mutreta que estava acontecendo, da lambança que existia. E isso que causou que agravou essa doença que o Reuel já tinha, só agravou mais o problema. O Reuel, inclusive, tem, na época, o vice-presidente dos Gideões, que é parente e hoje vice-prefeito de Camboriú. Eu vi esse cara se ajoelhar na minha frente, na frente de outro amigo meu, chorando, pedindo para nós remover os vídeos de denúncia, porque ele estava com medo de ir para a cadeia. Agora você imagina, se o vice-presidente dos Gideões chegou a esse ponto, na minha frente, diante de mim, chorando, pedindo para nós parar de falar dos Gideões, imagina como é que estava o Reuel nessa época. Então, claro, houve uma pressão da igreja local com o baixo assinado,
o processo que está em andamento no Ministério Público, que pressionava a saída, a satisfação do Reuel e que a convenção trocasse o presidente. E aí que entra um detalhe que você precisa entender. A igreja de Camboriú, na inocência, achando que a convenção ia deixar alguém dali, que na ideia deles era o Silas, que hoje é o atual vice, ou talvez mandasse um pastor mais coerente para assumir Camboriú, na inocência da igreja, fazendo esse pedido, esse baixo-assinado para a convenção, movendo o processo ao Ministério Público, eles pensavam que a convenção ia atender o pedido deles. Só que daí não aconteceu. Foi aí que a convenção aplicou tal golpe que o Amorim fala. A convenção, em outras palavras, aproveitou o momento para abocanhar a fatia ou toda a pizza, o bolo inteiro, né? Na hora certa, ela estava esperando de camarote. Urubupungá, gavião cruel. A coisa acontecer, deixa o povo pedir, o povo vai pedir porque é o que a convenção faz. É aquela ideia que ele falou, um crime quase perfeito. Para quem é leigo é perfeito, mas para quem entende como funciona, maluco, é o que o Amorim falou, é um crime quase perfeito. Por quê? Porque ela fez toda a jogada, deixou o povo se bater, as denúncias explodir, os Gideões minguar, dado a incompetência do Reuel, e ela simplesmente aproveitou o momento e deu o tal golpe. Foi sim um pedido da igreja para que a convenção viesse resolver os problemas, fazendo esse baixo-assinado, assinado pelos membros. Eu tenho esses documentos todos aqui. Gostaria eu de lançar em vídeo. Mas como compromete o próprio andamento do processo e expõe muitas pessoas, eu sou impossibilitado de dispor. Mas a verdade é essa. Houve um pedido, um clamor da igreja para que a convenção resolvesse o problema. E a convenção não resolveu. O que ela fez foi massacrar mais ainda, e quando chegou o momento da oportunidade, o presidente da convenção pega e coloca o parente dele como presidente de Camboriú, qual se tornou presidente do maior evento de missões. Cobra venenosa, urubupungá, gavião cruel. Resumindo, está tudo na mesma cúpula convencional agora. E eu estou ouvindo borbúrios, passarinhos azuis, amarelos, de todos os tipos, inclusive passarinhos pretos, estão me falando que o presidente da convenção, que é o atual presidente do Blumenau, já está cogitando, ajeitando, arrumando o caminho para vir assumir Camboriú como presidente de Camboriú. Urubupungá, gavião cruel. E a pergunta é, quem vai assumir Blumenau? Será que é o de Camboriú, que vai para Blumenau, e o de Blumenau vem para Camboriú? Não sei, só o tempo vai explicar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A questão que o Gideões acabou, isso é nítido e não é de hoje que nós falamos sobre isso. Acabou, já era. Gideões já era. O que eles estão tentando fazer agora é essas reuniões, cultos missionários. Amém! E não pense você que isso aí está trazendo uma certa preocupação para eles, porque é o que eles querem. Eles querem começar tudo do zero, tudo de novo, começar a erguer algo novo, do jeito deles, do jeito da engrenagem que funciona o esquema convencional. E a pergunta que eu faço aqui, será que a igreja de Camboriú vai aceitar o senhor presidente da convenção como presidente de Camboriú? Não sei, cara. Não sei, só Deus sabe, mas fica essa pergunta no ar. Resumindo, não foi o atual pastor presidente de Camboriú que quis vir para Camboriú, simplesmente ele foi designado pelo presidente da maligna convenção e ele assumiu porque ele é parente do presidente da convenção e a cúpula tá toda misturada ali. O presidente atual de Camboriú, talvez você ache que ele é o cara que, né? Não, ele é só um fantoche. Presidente de Camboriú é um fantoche do presidente da maligna convenção catarinense. É assim que funciona a coisa por aqui. E não espere vir um outro pastor para acreditar, tá? Porque é assim, exatamente assim. Eles prometeram na sua fraqueza de memória, na sua fraqueza de responsabilidade, na sua fraqueza. Por cada motivo, imagina você perder pai e você achar que é o príncipe, e quando você descobre que você nem príncipe, nem pai, nem porteiro. Imagina a situação psicológica. Foi aonde compraram, ofereceram dinheiro, ofereceram isso, ofereceram tudo.
E uma dessas madrugadas, o Bernardino fazendo o que ele sempre fez com muita gente, caiu no conto do vigário. Exatamente. Eu concluo dizendo para vocês uma coisa. Não é o atual presidente Camboriú, como eu falei, o cérebro por trás. O cérebro disso tudo é o presidente da maligna Convenção Catarinense. O atual presidente dos Gideões e de Camboriú, da Assembleia de Deus de Camboriú, é só um fantoche. E detalhe, a igreja de Camboriú ainda clama por mudança dentro desse contexto, porque aquilo ali é um bolo louco. Instituição missionária com instituição igreja, que você não tem noção. A começar pelos terrenos. Aquilo ali é uma confusão que vocês não têm noção. A terra das missões é uma terra onde verdadeiramente cobra come cobra. E se você quiser sobreviver, você tem que fazer igual o Amorim aí. Retirar-se do campo, tirar o time de campo e ficar só na surdina analisando, porque a cúpula convencional, maligna convenção, não trabalha com o coração, eles trabalham com uma visão totalmente diabólica, literalmente tentando prejudicar aquele que não dá lucro. Se deu lucro, estão com ele. Se não deu lucro, meu querido, você está designado aí a um campo falido ou ir para o oeste catarinense, onde eles matam os pastores lá para cima, menosprezando o oeste catarinense, que, diga-se de passagem, é a região que eu vivi, que eu me criei, uma região excelente, mas para eles as igrejas lá são pequenas, cidades pequenas, então é o lugar onde os pastores não querem ir, eles querem ficar no litoral, nas grandes igrejas. E se você faz parte desse contexto, ao exemplo de Camboriú aí, né? Uma cidade que ganhou uma relevância internacional, mundial. É óbvio que eles iam fazer o que fizeram com o Reuel. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, deixa seu comentário aí embaixo o que você acha. Gideões acabou, não fica alimentando esperança com Gideões. E vamos aguardar aí a entrevista com o outro pastor aí, que aquele ali sim, maluco. Aquilo ali é o pastor dos cabaré, o cara que fez a lambança dentro de Camboriú, jogou tudo no ventilador. E eu sei muito bem como é que funcionou as peças ali. Eu sei quem foi o pastor que pegou o celular dele, que pegou as imagens, aquelas imagens antigas dele, né, com mulheres. Eu sei tudo como é que funcionou ali, cara. Queria eu ter liberdade de falar. Mas vamos aguardar a entrevista dele no Fuxico Gospel para ver o que vem aí. Infelizmente, essa é a realidade. Amém! E peço para você me seguir nas demais redes sociais, Instagram, Facebook. Esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.